Vamos então para as avaliações, notas individuais para jogadores do Atlético. O Dragão foi até o Defensores del Chaco e venceu o Libertad por 2-1. Zé Roberto, 39 minutos do primeiro tempo. Arnaldo, 40 do segundo. Os 2 gols do Dragão. Enquanto que o Bareiro fez de cabeça aos 47. Notas para os jogadores da defesa do Dragão. Começo com você, André Isaac. Pois é, né? A melhor atuação do Atlético no ano. Deu gosto que o Atlético fez hoje, representando o futebol brasileiro. Fernando Miguel pegou uma pelo rabo no primeiro tempo, né? Aquela que bateu na trave, tirou com o olho. Então, dou uma nota 7 para ele. Dudu, uma nota 7 também. Dupla de zaga, Natan e Éder, nota 7. Natanael, esperava mais dele, nota 4. E no lugar dele entrou o Natanael, nota 5. E no lugar dele entrou o Igor Cariús, que acaba tendo uma nota 4, não foi bem o garoto. Kleber Ferreira, amigo dos amigos, a defesa do Dragão. Pois é, nessa defesa que o André Isaac se refere aí, que o Fernando Miguel pegou a bola pelo rabo, que ela bateu na trave, voltou na mão dele, ele ia engolindo um peru, meu amigo, uma bola chutada devagarinho, e ele não prestou atenção e ela passou. Ainda bem que ela foi da trave e voltou nele, mas de qualquer forma, ele acabou cumprindo bem o seu papel, nota 6 para ele. Dudu 7, Natan e Éder, uma dupla de zaga. Não pode deixar um jogador de 1,5 m abaixar e fazer um gol de cabeça, não. Se quiser disputar uma competição sul-americana em alto nível, não pode fazer isso, não. Foi o jogo inteiro bem. Na hora do gol, os dois falharam e falharam feio, inclusive com a ajuda também do Marlon Freitas, que ficou indeciso, do lado do Igor Cariús lá pela esquerda, que não deu combate, enfim, de qualquer forma teve essa falha, por isso eles vão ficar com nota 5 cada um. Natanael, nota 5, ele não estava bem fisicamente desde o começo do jogo, que a gente estava vendo que ele não conseguia fazer a dobra no ataque com o Danilo Gomes, e quando voltava para fazer a dobra na defesa, na marcação, ele estava com dificuldade de acompanhar o ritmo do jogador adversário, e acabou saindo contundido, ele fica com a nota 4, nota 5. Entrou no lugar dele o Igor Cariús, precisa melhorar muito, ganhar autoconfiança. Ele tem técnica, mas não tem autoconfiança ainda para jogar uma competição de tal envergadura. E precisa ganhar, se ele quiser ficar no Atlético, ganhar logo essa autoconfiança, nota 4 aí. Vamos evoluir agora para o meio-campo do Atlético. Depois da defesa do Dragão aí com o André Isaac e com o Kleber Ferreira. Você, André, a respeito das avaliações, a respeito do meio-campo, avaliações individuais do Atlético. Gostei demais da atuação do William Maranhão desde o primeiro lance do jogo. Ele não pipocou para os caras que tentaram irritar ele lá no início, ele sofreu uma falta, colocou uma proteção na cabeça que teve um corte e ele foi soberano na partida, o William Maranhão. Para ele eu dou uma nota 8. O Marlon Freitas teve um ou outro erro de passe, mas é um cara que tem uma regularidade impressionante, nota 7. E o João Paulo, nota 8. Você, Kleber Ferreira, meio-campo rubro-negro. William Maranhão, sem dúvida nenhuma, uma grande partida, uma das melhores partidas dele com a camisa do Atlético, protegeu bem a cabeça da área, soube fazer a saída de bola, é um canhoto que tem muito vigor, muita força, mas tem a habilidade também, jogador muito interessante, 7 para ele. Marlon Freitas, hoje ele deixou a desejar, errou na saída de bola, errou na hora que o Atlético tomou o gol, teve dificuldade para fazer a cobertura ali pelo lado direito quando precisou. Não, hoje ele realmente não foi aquele jogador tão brilhante que normalmente o é. Mesmo assim, ele continua um ótimo jogador. É que dele a gente cobra um pouco mais. Nota 6 para o Marlon Freitas. João Paulo, o segundo melhor jogador da partida. A assistência dos 2 gols, as assistências para os 2 gols foram dele. Ele criou outras 2 boas jogadas que o Janderson não soube aproveitar pela direita. Uma outra boa jogada pela esquerda que o Natanael não teve vigor para chegar na bola. Até chegou, cortou para dentro, bateu, mas aí ele bateu a bola sem a força, sem a colocação necessária, e a gente dá o desconto para o Natanael. João Paulo, segundo melhor jogador em campo, nota 8 para o João Paulo. Ataque rubro-negro, André Isaac. Pois é, o Janderson
O Janderson fica com uma nota 6, no lugar dele entrou o Arnaldo, que entrou e fez o gol da vitória, nota 7. Zé Roberto, o melhor do jogo, nota 8,5. No lugar dele entrou o Danilo Gomes, que não acrescentou, nota 5. O Arthur Gomes, nota 6. No lugar dele entrou o André Luiz, que praticamente não fez nada, né? Sem nota. Técnico, ou melhor, antes do técnico Jorginho, você, Kleber Ferreira, o ataque do Atlético. Bom, então vamos ao ataque do Atlético. Janderson pode dar mais, né? Um jogador que pode dar mais. Hein? É muito esforçado, é muito voluntarioso, mas hoje ele não foi aquele jogador com aquela explosão toda, não. Nota 6 para ele. Entrou no lugar dele o Arnaldo e esse foi muito bem. Por fim, agora sim, o técnico. Por fim, agora sim, o técnico Jorginho. Sua avaliação, André. Olha, o Jorginho armou a equipe muito bem. As substituições que ele fez tirando jogadores que estavam cansados. Não foi nem assim para alterar taticamente a equipe. Se um ou outro não correspondeu, não foi culpa dele. E ele deve saber os pontos que o Atlético tem que melhorar e se esses jogadores que entraram, eles vão conseguir melhorar a equipe do Atlético, ter mais eficiência quando forem acionados. Eu dou uma nota 7 hoje para o Jorginho por essa grande atuação do Atlético. Não, até vou melhorar. Uma nota 8. Porque foi uma grande atuação, foi a melhor partida do ano, então uma nota 8 para o treinador. Kleber, conclua as suas avaliações e o Jorginho, por gentileza. Pois é, o Janderson, então, nota 6, entrou no lugar dele o Arnaldo, fez um gol, consertou a marcação ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito da zaga atleticana, nota 7 para o Arnaldo, que ainda fez um golaço. Zé Roberto, o melhor jogador do jogo, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do Atlético, nota 9 para o Zé Roberto. Entrou no lugar dele o Danilo Gomes, está devendo muito para a torcida do Atlético, para a camisa do Atlético, nota 4 para ele. O Arthur Gomes começou bem o jogo, obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa e um bom chute. Depois do segundo tempo ele caiu de produção, acabou substituído. Nota 6 para o Danilo Gomes. Entrou no lugar dele o André Luiz, não acrescentou absolutamente nada. Ele até apareceu para uma jogada que ele poderia ter feito gol, fatalmente faria, se o Danilo Gomes tivesse colocado a bola para o André Luiz. Só que o Danilo Gomes não colocou, ele saiu do impedimento, esperou a bola da entrada um pouco de lado da área, como o atacante normalmente faz, mas a bola não foi passada para ele e depois disso ele não participou do jogo em mais nada, uma nota 4 para o André Luiz. Técnico Jorginho, ele fez as alterações que foram necessárias, ele colocou os jogadores que ele tinha à disposição para colocar no jogo, ele esquematizou o time muito bem esquematizado, soube jogar de acordo com o esquema tático do time adversário. No primeiro tempo, ele fechou todos os espaços jogando em bloco, e isso é muito interessante, não deixando os setores distanciar, isso é muito interessante. Ele foi um dos grandes responsáveis pela grande partida que o Atlético fez hoje, nota 9 para o técnico atleticano. Vamos, por fim, com a arbitragem. Atlético 2, Libertad 1. Libertad 1, Atlético 2. Gary Vargas, da Bolívia, apitou. André Isaac. Olha, eu até gostei da arbitragem dele no geral. Uma ou outra situação que a gente pode questionar, de falta que poderia ter uma advertência para jogador da equipe do time paraguaio que não teve, do Libertad. Uma ou outra situação, mas nada que venha a afetar o resultado do jogo. Ele teve muita coragem de logo aos 2 minutos de dar um cartão amarelo para o jogador mais chato da equipe, o jogador mais marrento da equipe do Libertad, o Bareiro. Então, ele praticamente anulou as ações desse jogador pro restante da partida, porque senão ele poderia continuar aprontando. Um jogador que reclama bastante, que bate muito. Então ele já chegou, aqui você não vai fazer graça não. Já deu um cartão amarelo para ele logo com 1 minuto de jogo. Então isso acabou colocando ordem na casa. Porque é um time muito matreiro, né? É um time com muita catimba. E aí ele meio que inibiu. E acabou que controlou o jogo. Deu 2 cartões amarelos para cada time e não teve muito mais que isso.
poderia até ter dado mais, porque o time do Libertad é um time muito violento. Arbitragem do Gary Vargas da Bolívia. Kleber. É um jogo muito difícil de apitar, né? Porque pegou um time experiente, um time que é acostumado a levar as coisas assim na base da marra, então ele pegou um jogo muito difícil. Ele deixou de dar alguns cartões para a equipe do Libertad e, na minha opinião, ele deu um cartão injusto para o Janderson. O cartão do Janderson não foi justo, achei que ele pesou demais. Ele usou 2 pesos e 2 medidas, mas ele não teve nenhuma participação no placar do jogo, ele não interferiu em nada. Outra coisa, se posiciona muito bem. E é interessante, você que fez curso de arbitragem, ele apita com os auxiliares. Isso também é muito interessante. O tempo todo ele atende os auxiliares. Então, eu vou dar uma nota 7 para o senhor Gary Vargas e para o senhor José Antelo e para o Eduardo Saavedra, eu vou dar uma nota 8 para cada um dos auxiliares. Inclusive, Kleber, teve aquele lance do segundo tempo em que o Éder disputou uma bola na grande área que o pessoal do Libertad deu pênalti. Se é árbitro caseiro, tinha dado. Sim. E ele estava muito bem posicionado, ele viu que o jogador do Atlético tocou na bola. Se é árbitro caseiro, dá na hora, apita na hora. Então ele teve essa percepção de naquele lance ver que não foi pênalti. Sim, Kleber. Eu estou concordando com o André, exatamente. Então, eu achei assim, ele foi muito corajoso e eu gostei da arbitragem dele. Exceto esse negócio aí do cartão, ele não teve mais nenhuma participação negativa no jogo, não. Você conferiu as notas para os jogadores. O Atlético venceu fora de casa o Libertad por 2-1.